você aí de casa nessa noite a adorar o Senhor conosco. Há sempre um lugar no Senhor onde nós podemos ter refrigério e paz. Venha conosco adorar. De descanso em
início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todas
me dê tua paz, o vento cessará ao ouvir te chamar. Voz domina céus e mar, a tempestade em mim ao te ouvir acalmará. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, és o ar em meus pulmões, me chama a levantar outra vez. Louvarei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, o teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinará. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. O teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinará. Não há outro nome igual. O teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinará. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Aleluia, eu não temerei. Glória a Deus. Deus abençoe o coração de todos em nome de Jesus. Que alegria estarmos mais uma vez
falando da palavra de Deus, levando a palavra de Deus ao coração dos irmãos. Eu quero agradecer a todos que têm acompanhado os nossos cultos, que têm acompanhado as nossas pregações, os trabalhos que estamos fazendo, e quero dizer que é um grande prazer tudo o que estamos fazendo, porque fazemos para a honra e para a glória do nosso Deus. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Deus abençoe a sua vida, os dias que você tem passado, que sejam dias de bênção para o seu coração. Esta é a palavra em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 27, o Evangelho de Mateus, capítulo 27, nós vamos ler a partir do versículo 57. Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 57. Diz assim: Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha, enrolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Agora o versículo 62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e esse será o último embuste, pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parece. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. A palavra de hoje é: promessas não morrem. Guarde essa palavra no teu coração. Promessas não morrem. É o que Deus quer falar a todos nós nessa noite. Vamos orar pedindo a graça de Deus para que Deus possa, pela sua magnitude, pela sua graça, falar aos nossos corações em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos e pedimos a tua graça, o teu Espírito revelador para cada um de nós, para que possamos, Deus, em nome de Jesus, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nosso cérebro, ele tem a predisposição de registrar fatos negativos. Aquilo que fica evidente em nossas vidas normalmente são fatos traumáticos, fatos tristes. Nós temos por natureza de potencializar dentro de nós, dentro dos sentimentos básicos. Os sentimentos negativos normalmente são os que predominam sobre nós. Por isso é importante a gente estar atento para que as coisas negativas não venham ofuscar as coisas boas de Deus nas nossas vidas. E a palavra de hoje tem esse objetivo, que você não venha esquecer das promessas de Deus para a sua vida, que as palavras de Deus possam ser renovadas no seu coração,
que você possa sair desse quadro de tristeza, de ansiedade, de medo, e que você possa viver os planos de Deus na sua vida, que são as promessas de Deus. O texto que nós lemos narra o dia mais triste na terra. O episódio que lemos, ele vai retratar o dia em que a terra pranteou, em que a terra chorou. Penso eu, se não fossem os inimigos de Deus, todos estariam chorando naquele dia. Quando Jesus expirou na cruz, veio sobre a terra uma grande incerteza. O fato que nós lemos aqui, o período que nós lemos, foi quando a humanidade desacreditou na esperança do Messias. Foi quando os discípulos pensaram que a fé agora não fazia nenhum sentido, porque Jesus havia morrido na cruz. Anos de incerteza agora veio sobre o coração daqueles homens. Todas as palavras de Jesus talvez foram esquecidas naquela tarde. As promessas de Jesus, os milagres que ele fez, tudo aquilo deve ter desaparecido imediatamente do coração de todos os seus seguidores. A Bíblia vai narrar que quando Jesus expira na cruz, um grande sinal vem sobre a terra. Diz a Bíblia que a terra tremeu e o soldado centurião que estava ali, que testemunhou aquilo, ele vai dizer: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Pessoas desiludidas naquele dia. Os discípulos agora atemorizados, aterrorizados pelo que havia acontecido. Toda a fé agora desapareceu e só se falava, só se lamentava pela tristeza de tudo que estava acontecendo naquele momento. Queridos, assim pode estar você também nesses dias. Nesses dias de ansiedade, nesses dias de muitas más notícias, nesses dias quando os fatos, quando não podemos ligar a televisão porque cada notícia é pior do que a outra, porque as mensagens que são trocadas em grupos são mensagens negativas, a questão da economia, o reflexo sobre a saúde, a morte tem dizimado pessoas e estamos atemorizados. E a palavra de Deus vem hoje no sentido que o fato acontecido naquele dia, Deus quer também nos ensinar os segredos de lembrarmos das promessas que Ele fez para nós. Certamente Deus fez promessas para você. Certamente Deus já falou a respeito da sua vida pessoal. O que Ele pensa de você são coisas fortes e poderosas. A você, mãe, as promessas de Deus para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos. Aos filhos que estão agora olhando assim esse cenário que o mundo está vivendo e vem em todos nós essa insegurança. Mas eu quero te dizer, querido, que nessa noite Deus quer acender a sua esperança. Deus quer reviver os sonhos que Ele havia dado a você. Também eu quero falar a você, ministro do Evangelho, a um líder que Deus chamou, Deus deu sonhos, planos ministeriais. Talvez você também está um pouco desacreditado, mas nessa noite gostaria que você preparasse o seu coração, gostaria que com muita fé você pudesse tomar posse dessa palavra, porque promessas não morrem. É a palavra de Deus para todos nós nessa noite. O texto que nós narramos, ele vai descrever o dia em que Jesus morreu. O versículo 57 começa a dizer que caindo a tarde, naquela sexta-feira, já ao final do dia, quando estava preparando para entrar no sábado, a Bíblia diz que agora um discípulo secreto chamado José, um homem da cidade de Arimateia, homem rico, próspero, ele agora aparece e vai na contramão de todo o movimento daquela sociedade. Ele vai contra a vontade dos religiosos, ele vai contra a vontade dos soldados romanos, e diz a Bíblia que ele não conformou em ver o corpo de Jesus na cruz. José de Arimateia
tocado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai até Pilatos e pede a Pilatos permissão para que ele pudesse enterrar dignamente o corpo de Jesus, inclusive conforme era previsto nos costumes judaicos. Mas tudo o que José de Arimateia fez foi um cumprimento da promessa da palavra de Deus. Deus já havia dito, prometido que essa intervenção de José aconteceria. Isaías capítulo 53, versículo 9: designaram sua sepultura com os perversos, mas com o rico esteve em sua morte. A Bíblia diz que José então recebe autorização de Pilatos, e José vai envolver o corpo de Cristo agora em tiras de linho. Ele vai colocar sobre ele aquela essência de ungir, de embalsamar o corpo, porque o judeu embalsamava o corpo. O egípcio, ele mumificava, o judeu embalsamava. José fez agora o primeiro embalsamamento do corpo de Jesus, envolveu o corpo em tiras de linho, panos novos, limpos, como diz a Bíblia, e diz a palavra que José leva o corpo de Jesus a uma sepultura, a um túmulo pessoal, familiar. Coloca o corpo de Jesus naquele lugar, e aqui o texto vai dizer no versículo 60 que ele agora, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, ou seja, ele lacrou, fechou o sepulcro. Diz a Bíblia que José de Arimateia se retira dali. Mas a história também faz-nos observar duas pessoas aqui destacadas: Maria Madalena e a outra Maria. Essa outra Maria, nós vamos descobrir, pesquisando a Bíblia, que era mãe do apóstolo Tiago. A Bíblia diz que desde o momento em que o corpo de Jesus foi ali na sexta-feira, colocado no sepulcro, a Bíblia diz que Maria Madalena e a outra Maria já estavam ali agora de frente da sepultura, já estavam chorando e pranteando. A Bíblia vai também dizer que agora entra o sábado, e no sábado agora outros personagens aparecem nessa história. Agora são os sacerdotes e os fariseus. Estes já preocupados em combater o cristianismo, eles vão até Pilatos e usam a seguinte argumentação. Disseram para Pilatos: Pilatos, este impostor, esse Cristo que morreu, havia dito que ressuscitaria no terceiro dia. Portanto, achamos prudente que se coloque guardas para vigiar o túmulo, a fim de que nenhum dos seus discípulos roubem o corpo e depois vão dizer que ele havia ressuscitado. A preocupação dos fariseus era uma preocupação contrária ao Evangelho, e eles fazem essa proposta para Pilatos, e diz a Bíblia que Pilatos assim o concedeu. Pilatos, olhando para eles, disse: eu tenho aqui uma escolta, vocês podem levar e coloquem guardas no sepulcro. Aliás, mande lacrar o sepulcro para que ninguém venha roubar o corpo de Jesus. Nós já conhecemos o final da história. A Bíblia diz que no terceiro dia, Maria Madalena, logo pela manhã, no domingo pela manhã, ela já preparando também o embalsamento, ela precisava de levar agora mais um pouco daquela fragrância, mais um pouco daquelas ervas. Maria Madalena, logo no domingo pela manhã, quando chega, percebe que o sepulcro já não estava mais ocupado por Jesus. A pedra estava removida, e para a honra e glória do nosso Deus, Jesus já havia ressuscitado. Promessas não morrem, é a palavra de Deus para os nossos corações.
Como eu disse, esse episódio traz para nós grandes lições em cima das promessas de Deus. E eu quero agora revelar para você, do que nós lemos, Deus nos faz saber 4 segredos para ressuscitar as promessas de Deus nas nossas vidas. 4 segredos chaves que vão te orientar, que vão agora trazer para você a alegria, a esperança e que você certamente reviverá as promessas de Deus. O primeiro segredo que nós vamos aprender dentro do texto que nós lemos é que promessas de Deus não morrem. Pode anotar, pode guardar no seu coração e nunca mais esqueça disso. Primeiro grande segredo que nós aprendemos: promessas de Deus não morrem. Este é o problema de muitos de nós. Normalmente nós confundimos as promessas de Deus com promessas de homens. A Bíblia diz que o que Deus prometeu irá se cumprir. Mas muitas vezes nós temos como hábito de confundir promessas de Deus com promessas de homens. Homens quebram promessas, homens falham, homens mentem, homens fazem promessa, homens fazem compromissos, fazem acordos como num casamento, levam testemunhas, mas o que nós percebemos é que essas promessas são quebradas. Mas nós estamos falando, quando eu digo que promessas não morrem, estou dizendo de promessas de Deus. O primeiro segredo é você ter a convicção que as promessas de Deus não vão morrer. E o que Deus falou vai se cumprir. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números capítulo 23, versículo 19, termina perguntando assim: acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Portanto, querido, não esqueça disso. O que Deus prometeu para você, o tempo não vai levar. O que Deus prometeu para você não vai morrer. Um fato muito interessante que a gente percebe é que os discípulos esqueceram o que Jesus havia dito. Jesus disse que ia ressuscitar no terceiro dia. Jesus havia dito para eles de modo claro: eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Um dos grandes erros dos discípulos, aquela tristeza, aquela falta de fé dos discípulos, foi porque eles não sabiam ou esqueceram que as promessas de Deus não morrem. E a gente vai observar um fato muito interessante, que ao mesmo tempo que os discípulos esqueceram que Jesus falou, ou não botaram fé nas palavras de Cristo, a Bíblia diz que os fariseus não esqueceram. A Bíblia diz que os sacerdotes e os fariseus lembraram que Jesus havia dito, inclusive através de enigmas. Jesus disse que o templo seria destruído, mas que no terceiro dia seria reedificado. E os fariseus fizeram agora, entenderam que ele estava falando da ressurreição. Assim acontece comigo e com você. Muitas vezes, queridos, nós nos entristecemos, muitas vezes nós esquecemos das promessas de Deus, porque nós esquecemos que aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Promessas não morrem, promessas que Deus falou, elas vão superar o tempo, nada nem ninguém poderá destruir, apagar o que Deus prometeu para você. Salmo 89, versículo 34, o Senhor diz assim: não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios, diz o Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero lembrar para você, que as promessas que Deus fez para você, que as promessas que Deus fez para o seu casamento, para a sua família. Eu quero também falar para você, líder, homem de Deus, mulher de Deus, as promessas, os sonhos, as visões que Deus te deu a respeito do teu ministério, isso não vai morrer, estão lá guardadas, porque Deus é fiel para fazer cumprir. Não duvide no que Deus disse para você. As promessas de Deus, queridos, não têm prazo de validade. Primeiro segredo:
promessas de Deus não morrem. Agora, o segundo segredo: chorar não resolve problemas. Chorar te impede de ver as promessas de Deus. Esse é um dos grandes segredos revelados nesse texto que a gente observa. A verdade a respeito do choro é essa. Na verdade, o choro, ele alivia a alma, o choro lava o coração, o choro tira um grande peso das nossas vidas. É verdade, o choro é importante. Mas também é verdade que choro não resolve problema. Você lembra quando uma criança, ela chega perto de um pai, da mãe, e fica chorando, a mãe pergunta o que aconteceu, e a criança continua chorando. O que a mãe fala? Fala o que aconteceu, diz o que te aconteceu. A criança, enquanto está chorando, a mãe não consegue fazer nada. Mas tão logo ela consiga falar alguma coisa, ainda que seja balbuciando ou gaguejando, ela diz o que aconteceu. A partir daí, a mamãe pode ir lá e resolver o problema da criança. A mesma coisa conosco. Chorar, querido, é um momento de pranto, um momento de angústia, um momento de choro. Nessa hora, você não consegue lembrar da solução. Nessa hora você não consegue resolver os seus problemas, e um grande ensinamento que nós vamos tirar nesse dia que Jesus morreu é esse, que o choro, além do necessário, ele vai impedir você de ver as promessas de Deus. A Bíblia vai narrar que nesse dia, alguns discípulos ficaram tão tristes, e a Bíblia vai dizer no livro de Lucas, capítulo 24, que 2 discípulos agora, de tão entristecidos, eles resolvem voltar para a sua terra, no caso para Emaús. A Bíblia diz que esses 2 estavam tão tristes, e diz a palavra, e assim seguiram por aquele caminho, tristes e desiludidos. Sabemos que o nome de um deles era Cleopas, diz a palavra, está lá em Lucas capítulo 24, versículo 18. Tristes, ao ponto que não conseguiam mais ter nenhuma esperança. Mas a Bíblia vai relatar que o próprio Jesus agora aparece ao lado deles e começa a caminhar com eles. E vocês vão observar que de tão tristes que estavam, de tão chorosos que estavam, não conseguiram reconhecer o próprio Jesus. O versículo 16 diz assim: seus olhos estavam como fechados. Jesus aparece, conversa com eles. O grande milagre da ressurreição havia agora sido revelado a eles, mas de tanto chorar, não conseguiram observar que a grandeza de Deus estava à disposição deles. Outro fato muito interessante é a vida de Maria Madalena. Nós observamos que desde o dia da sexta-feira à tarde, quando José de Arimateia, ele coloca o corpo de Jesus naquele sepulcro, diz a Bíblia que Maria Madalena já estava ali chorando. Passa-se sexta-feira, a madrugada de sexta-feira, a Bíblia diz que vai passar o sábado, todo o sábado, e a Bíblia vai relatar que agora Maria Madalena, no domingo pela manhã, chorando, segurando agora mais um bocado daquela fragrância, daquele óleo, daquele pó para fazer a unção no corpo de Cristo. Logo pela manhã, no domingo, ela aparece onde estava o sepulcro. Mas você vai observar que Maria Madalena, quando chega no sepulcro, ela teve a chance de ser a primeira pessoa a testificar a ressurreição de Cristo e acreditar naquilo. Mas a Bíblia diz que não foi isso que aconteceu. Maria Madalena, quando vê a pedra removida, ela olha para dentro do sepulcro, não viu o corpo, ela vem imediatamente chorando e diz para os discípulos que havia sido roubado o corpo de Jesus. A Bíblia conta que os discípulos vieram junto com ela novamente no sepulcro e testificaram que ele não estava mais lá. A Bíblia diz que os discípulos creram na ressurreição de Cristo. Mas Maria Madalena continuava chorando. Chorou tanto que a gente vai observar no livro de João, o Evangelho de João, vai narrar esse episódio no seu capítulo 20,
que de tanto chorar, 2 anjos aparecem para Maria Madalena e eles fazem essa pergunta para ela: mulher, por que você está chorando? Mas a Bíblia diz que ela não respondeu com sensatez e elas simplesmente perguntavam: roubaram o corpo de Cristo, você sabe onde colocaram? O versículo 14, queridos, é tremendo. Que quando ela responde isso chorando, a Bíblia diz que quando Maria Madalena vira para trás, ela encontra o próprio Cristo. O próprio Jesus agora está de pé diante dela. Versículo 14, João 20, 14. Tendo dito isso, ela falou aos anjos, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas a Bíblia diz que ela não o reconheceu. O choro, queridos, ele tem esse problema. O choro te impede de enxergar a solução. O choro te impede de ver as promessas de Deus, inclusive o cumprimento dessa promessa. Você conhece pessoas que reclamam de tudo, pessoas que não têm outro discurso a não ser a lamúria, a lamentação, pessoas que quando você olha, você vê tantas coisas boas ao lado dela, mas é uma pessoa altamente triste. Eu quero dizer para vocês, querido, que a tristeza, ela faz parte dos nossos sentimentos, que a tristeza, que o choro é, vamos dizer, um recurso natural nosso, mas isso não pode passar dos limites, porque senão vai impedir com que você veja a glória de Deus. Maria Madalena não reconheceu o próprio Jesus. A Bíblia diz que ela confundiu Jesus com o jardineiro e ela faz as mesmas perguntas para Jesus. Por um acaso você sabe onde colocaram o corpo de Cristo? Então, o segundo segredo é esse, queridos: chorar não resolve os problemas. Chorar demais pode impedir você de ver as promessas de Deus acontecendo já na sua vida. Esse segredo também nos fala de pessoas que têm aquela grande mágoa com as coisas que foram. Jesus aparece agora para ela e quando Jesus a chama pelo nome de uma maneira sobrenatural, tão somente ali ela vai reconhecer que se tratava de Cristo. Chorar é importante para aliviar as nossas emoções, mas a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, versículo 4 vai dizer que há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Eu sei que muitas pessoas têm uma grande mágoa no coração. Eu sei que há pessoas que estão assistindo que perderam entes queridos, mas eu quero dizer para vocês, querido, o tempo de chorar talvez já tenha passado. É momento de você agora olhar para o que Deus tem feito na sua vida. É momento de você não ficar focado nas tristes notícias, nos noticiários terroristas que estão agora sobre nossas vidas. É tempo de você observar o que Deus tem feito para você. A tristeza não pode ser maior que a sua esperança. A dor, querido, não pode apagar a beleza das promessas de Deus. Terceiro segredo importante para que possamos viver as promessas de Deus. Terceiro segredo: não coloque as promessas de Deus em uma sepultura. Guarde isso. Não enterre as promessas de Deus. Não seja você um guarda de sepulcro. Essa palavra vai dizer também: não insista com aquilo que já morreu. Nós observamos que José de Arimateia, ele faz um grande investimento para que o corpo de Jesus pudesse estar enterrado. A Bíblia diz que Nicodemos também aparece e ele também faz um grande investimento. A Bíblia diz que ele trouxe 100 libras de mirra e aloé, que é uma essência que usava para fazer o embalsamento. A Bíblia vai contar que aquele grande investimento deles não durou 3 dias. A Bíblia conta também de Maria Madalena,
que gastou sua energia, gastou seu tempo, chorou tanto, talvez passou ali na tarde do sábado, logo depois que passasse ali o período que deveria ser guardado, talvez Maria Madalena virou a madrugada preparando o óleo da unção para levar o corpo de Jesus. A Bíblia vai contar também dos fariseus que ficaram preocupados, inclusive deixaram de guardar a lei que tanto eles faziam questão. Deixaram de guardar a lei no sábado e foram preocupar em vigiar um corpo. A Bíblia conta dos soldados que passaram madrugadas ali, de pé de um sepulcro, vigiando um corpo, tentando tomar conta daquilo que já havia morrido. O ensinamento disso para nós é este: não coloque as suas promessas em uma sepultura. O que nós aprendemos aqui é para pessoas que gastam tempo e energia das suas vidas, sentimentos preciosos com aquilo que já foi. Pessoas que perdem oportunidades porque estão presos ao passado e às derrotas que já foram. A palavra vai dizer que o passado é muito importante. O passado é um grande professor das coisas que foram na nossa vida. O passado deve servir para nós como orientador para que a gente possa viver o presente e planejar com muito sucesso o nosso futuro. Experiências do passado servem principalmente para nos orientar para o nosso futuro. Tentar reviver o passado, queridos, é se acorrentar, é se prender. Tentar reviver o passado é te impedir de viver as promessas de Deus. Mário de Andrade vai dizer que o passado é coisa para refletir e não para reviver. Nós devemos ficar atentos a isso. Pessoas que não conseguem viver as promessas de Deus. Pessoas que não conseguem observar as coisas, os milagres, as bondades de Deus, pessoas maravilhosas que Deus colocou para que você tenha uma vida plena e abundante, porque ficam presos em fatos que já passaram. A Bíblia vai dizer, Salmo 118, versículo 24, este é o dia que o Senhor nos fez, regozijemos e alegremos nele. Viva o presente de Deus. Tome posse das promessas de Deus. Não seja você um guarda de sepulcro. Não seja você aquele que fica vigiando, perdendo o tempo da sua vida, observando aquilo que já havia morrido. Eu penso que José de Arimateia, por mais religioso que fosse, ele deve ter pensado, puxa vida, fiz tanto pelo que não devia. Gastei tanto, se eu soubesse que ele ia ressuscitar, talvez não precisava de tanto. Talvez Nicodemos fez a mesma colocação. Fizemos tanta coisa, poxa, Pai, porque nós esquecemos que Jesus haveria de ressuscitar. Talvez Maria Madalena também tivesse depois disso dado um sorriso, olhado para si mesma e dizendo, poxa vida, se eu soubesse que ele ia ressuscitar, talvez eu pudesse ter descansado, talvez eu pudesse ter dado a primeira notícia que ele estava ressuscitado, mas eu fiquei chorando, fiquei preocupada, esquecendo que ele vive para sempre. Isaías capítulo 43, versículo 16 a 21 vai dizer assim, palavra de Deus para o seu coração: não relembreis coisas passadas, nem olhei para fatos antigos, eis que farei coisas novas na sua vida e que já estão surgindo. Não se prenda ao passado. Observe o que Deus coloca na tua vida hoje. Tome posse das promessas de Deus para que você tenha um futuro de sucesso. A nossa vida é como a condução de um veículo, de um automóvel. Nós devemos sempre olhar para frente. Pessoas que vivem olhando para o passado são pessoas que tentam dirigir olhando para o retrovisor. Nós não podemos ficar focados no retrovisor, senão nós não conseguimos avançar. Assim é a nossa vida.
Nós devemos observar o passado como ensinamento, mas devemos sempre olhar para frente. Então, o terceiro segredo para nós: não coloque as promessas de Deus em uma sepultura. Agora, o quarto e último segredo para nós nessa noite. Segredo poderoso revelado nesta palavra para o seu coração. Deus pode ressuscitar as promessas que Ele te deu. Guarde isso para você. Deus pode ressuscitar as promessas que você pensou que estavam perdidas, estavam mortas. O diabo pensou que podia deter Cristo naquela sepultura. Os fariseus, os sacerdotes pensaram que aquele ato poderia deter o projeto de Deus, mas eles esqueceram que Jesus havia dito: eu sou a ressurreição e a vida. Querido, ressurreição faz parte do plano de Deus para nós. Ressurreição é o diferencial da nossa fé. Nenhum outro Deus ressuscitou, tão somente Jesus venceu a morte. E Ele é capaz de trazer a existência, de trazer a vida, as promessas que Ele te fez. A Bíblia narra que no primeiro dia Maria Madalena foi bem cedo levar a mirra e o aloés para colocar no corpo de Jesus. E aqui nós lemos aqui o episódio, talvez o mais emocionante de toda a Bíblia. Quando ela chega, ela observa dentro do sepulcro que estava aberto. A Bíblia diz que ela viu os panos, que ela viu as tiras, mas não viu o corpo, porque Jesus ressuscitou. Assim será com você, querido. Deus nessa noite quer ressuscitar as promessas que Ele fez para você. Você que tem sonhos, você que recebeu de Deus revelações, você que sabe que Deus tem um projeto maravilhoso nessa vida, nessa noite, Deus quer trazer à tona, Deus quer dar vida às promessas, aos sonhos que Ele havia feito para você. O que Deus prometeu para você, meu amado, aprenda, ninguém pode tirar. O que Deus escreveu ao seu respeito, a respeito do teu ministério, líder, ninguém pode apagar. Deus ressuscita promessas em nossas vidas. Jó 42, versículo 2 diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado, diz a palavra de Deus. Romanos 8:31, o apóstolo Paulo diz assim: que diremos, pois, diante de tais coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Promessas que Deus nos fez, devemos guardá-las. Promessas que Deus nos fez, devemos ter a fé que elas não vão perder com o tempo. Promessas que Deus nos fez, nós viveremos, porque promessas não morrem. Gostaria nessa noite de orar com você. Gostaria nessa noite de ministrar a você, porque verdade que muitos já não têm esperança. Muitos estão com a esperança, digamos assim, vazia, porque agora estão acreditando muito na circunstância. Muitos estão como os guardas vigiando o sepulcro. Muitos não são felizes porque estão agora guardando coisas que já deveriam ter sido esquecidas. Muitos de nós, querido, que estamos aqui, já pensamos em desistir. Quantas pessoas já pensaram voltar para trás, como aqueles discípulos voltando para Emaús? Mas nessa noite Deus quer restaurar as promessas, os sonhos que estão no seu coração. Deus nessa noite quer trazer de volta, quer trazer, restaurar no seu coração. Deus nessa noite quer trazer de volta aquilo que lhe dá esperança, e isto são as promessas para as nossas vidas. Gostaria de orar com você.
Gostaria que você agora colocasse a mão no teu coração. Gostaria que você agora fechasse os seus olhos e começasse a lembrar do que Deus tem falado para você. Gostaria de convidar você, querida, que tem chorado tanto, seque as suas lágrimas agora, escute a voz de Cristo, Ele está falando com você. Gostaria de orar para você, ministro do Evangelho, homem de Deus, mulher de Deus, que pensou que os planos de Deus haviam passado para a sua vida. Promessas não morrem. Eu gostaria que você agora fechasse os seus olhos. Gostaria que você, mãe, reunisse a sua família e que você tomasse posse dessas promessas de Deus. Gostaria de orar por você, homem que está desesperado, com medo da morte, da doença. Eu gostaria de orar para você, porque aqueles que confiam nas palavras de Deus, eles vivem as grandes promessas de Deus aos corações. Vamos todos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer o Senhor pela palavra nos revelada nesta noite. Palavra que nos diz, ó Pai, que promessas não morrem, Deus. Aquilo que o Senhor tem para nós, isso irá acontecer se confiarmos no Senhor. Pai, nós pedimos, Deus, guarda as Tuas palavras no nosso coração, para que possamos permanecer firmes nos dias maus. Pai, nós pedimos, Deus, que o Senhor liberte-nos, ó Deus, das dores do passado, dos sentimentos, ó Deus, de aflição, daquilo, ó Deus, que estava, ó Deus, sobrepondo, ó Deus, a nossa fé, daquilo que estava cegando os nossos olhos na fé, para que possamos, ó Deus, ver, ó Deus, a grandeza, a bondade, a grande bênção do Senhor. Promessas estão acontecendo, bênçãos estão chegando, milagres o Senhor tem mandado. Então, Deus, nós pedimos, renova, Deus, a nossa fé, Pai. Pai, nós também pedimos, meu Deus, que o Senhor possa, Deus, ressuscitar, ó Deus, os sonhos, que o Senhor possa trazer, ó Deus, dando vida, Pai, às promessas lançadas aos teus servos, promessas ditas à tua serva, promessas de vida e não de morte. Nós pedimos, Deus, ressuscita as tuas promessas em nossas vidas. Nós somos gratos ao Senhor e nós pedimos, Deus, que o Senhor, ó Deus, guarde esta palavra no nosso coração, para que possamos viver as grandes promessas do Senhor. Meu amado, minha amada, promessas não morrem. O que Deus escreveu para você, ninguém poderá apagar. Guarde isso no seu coração. Que Deus abençoe o restante da sua semana. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe. Que Deus faça você reviver aqueles projetos que você já havia, inclusive, guardados, talvez esquecido. É hora de você retomar e reviver as grandes promessas de Deus na sua vida. Deus abençoe, fique em paz, em nome de Jesus.